Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais este momento contigo. Senhor, quanta maravilha. Mal o dia começou, quanta maravilha o Senhor já fez na nossa vida. O Senhor já nos protegeu na fragilidade do nosso sono e nos despertou. Que o Senhor nos desperte para a fé também. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma alegria a gente poder partilhar mais um momento com o Senhor. E já agora, logo de manhã, quanta coisa o Senhor já nos tocou. Que o Espírito Santo hoje possa nos trazer com sabedoria, com profundo amor a Deus, tudo que a palavra pode nos ensinar. E te agradecemos, Senhor, já pelas promessas deste dia. As leituras que a igreja nos traz hoje estão, a primeira leitura está em Gênesis 28, do 10 ao 22, o Salmo é o 90, em Parênteses 91, e o Evangelho é o de Mateus 9, do 18 ao 26. E as leituras de hoje, com as leituras de hoje, o Espírito Santo nos inspira a dizer: confie, de um mal Deus fará um bem maior. Confie. Quantos dias a palavra do Senhor nos fala sobre confiança. E hoje, de modo muito especial, de um mal Deus fará um bem maior. Eu creio, Senhor, que de algo que hoje eu vejo como mal, como difícil, como uma tribulação na minha vida, o Senhor fará um bem maior. Um bem que eu não sou capaz nem de pedir, mas que o Senhor sabe tudo o que precisamos. Então, o bem maior é a sua vontade. Obrigada, meu Deus. Na primeira leitura do livro de Gênesis, vai nos falar sobre Jacó. Jacó, ele é filho de Isaac e Rebeca, e que Isaac, filho de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó. Essa cadeia, essa descendência aí que Deus coloca. Jacó, ele recebeu a unção do primogênito mais ou menos que assim, enganando o pai, enganando Isaac, como se fosse o filho mais velho. Ele não era o filho mais velho, né? Esaú era o filho mais velho, era para receber a bênção. E, na verdade, então, Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, né? E, então, passando por tanta situação ali, Esaú sai em uma viagem sozinho e ele se deita numa pedra para dormir, exausto, abandonado ali na fragilidade daquele lugar. E, então, Deus se revela para ele num sonho. Nesse sonho, Jacó vê uma escada que toca o céu e se apoia que toca a terra e se apoia no céu. Nessa escada, Deus revela a Jacó anjos descendo e subindo. Uma escada que liga o céu e a terra. Vamos começar aqui já a fazer algumas reflexões, né, sobre as passagens em que Jesus fala, né, o que ligares à terra será ligado ao céu. Essa escada, né? O que ligar, os anjos sobem e descem através dessa escada. E ele diz, né? E ele dizia para Jacó, Deus estando no céu já dizia no sonho para Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaac, os antecedentes, né, de Jacó. E então Deus lhe faz uma promessa, que essa terra em que ele está deitado, ela será grande. Deus dará a ele essa terra e sua descendência será grande, sua posteridade será grande. E é interessante porque, olha, na fragilidade de um abandono, que ali Jacó se entregou ali, e deitando a cabeça sobre uma pedra, vamos mais uma vez fazer referência, né? Quando Jesus fala:
Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é essa promessa que Jacó faz, né? Que ele leva aquela pedra e fala: sobre essa pedra eu levantarei a coluna do Senhor, a casa de Deus. E muita gente ainda acha que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. Desculpa, que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento. Eita, tô atrapalhada. Que o Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento, isso não é verdade, né? O Antigo Testamento, ele prefigura toda a vida de Jesus. E aqui a gente vê claro isso, muito claro. E é outra parte bonita que diz que Deus fala com ele: estou contigo para te guardar ainda no sonho. Aonde você for, te conduzirei e não te abandonarei. Pensa que Deus está falando isso com você hoje, né? Você será abençoado e eu te conduzirei e não te abandonarei. Vamos confiar nessa palavra de Deus? Vamos deixar nossa humanidade de lado, como Jacó deixou sua humanidade ali, dormindo sob a pedra, para deixar Deus agir em nossa vida? A nossa humanidade é frágil, mas o amor de Deus, ele é fortaleza. E então, Jacó, ele chega à conclusão, né? Que ali onde ele achava que Deus não estava, será que ele estava ali fugindo de Deus por ter errado? Não, Deus acolhe, Deus sabe o que foi feito, mas Ele acolhe e Ele perdoa com a sua bênção, com a sua promessa. Então nós, com tantos erros e falhas na nossa vida, vamos descansar neste sono, como José também, em sonho, Deus revelou para ele, né? Vamos nos descansar na fragilidade da nossa humanidade, a promessa de Deus. Que convite hoje, né? As leituras nos fazem confiar que a nossa fragilidade, ela pode nos revelar a humildade que nós precisamos para chegar até Deus. Isso é revelação, é entregar nossa vida a quem pode fazer um bem muito maior, se nós achamos que podemos fazer algo. Deus pode fazer muito mais, mas isso exige humildade e confiança. Meu Deus. Sobre essa pedra será a coluna da casa de Deus. Então, assim como Pedro, também Jesus o declarou como pedra, em que ele edificaria a igreja de Jesus. Glória a Deus. O salmo é um salmo de confiança. Um salmo que vai dizer: Senhor, sois meu refúgio, em quem eu confio. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não cairei, conforme a vontade de Deus. E se por acaso eu achar que eu estou caindo, eu preciso ter a confiança que não. Deus está me preparando para me levantar, para algo muito maior do que eu era capaz antes. Nós não seremos atingidos quando confiamos em Deus. Isso não quer dizer que mal nenhum vai nos alcançar. Às vezes a gente acha isso, não. Se Deus permitiu que algo que aparentemente é um mal nos alcance, saiba que é uma preparação. Ninguém vai para a academia para ficar fraco. As pessoas sofrem na academia para ficar fortes, né? A fé é o nosso exercício para caminharmos com Deus. Às vezes precisa doer para que a gente confie verdadeiramente que ali estamos trabalhando, Deus está trabalhando a força em nós. Glória a Deus. E o Evangelho vai falar de modo muito lindo de 2 milagres, porque Jesus não perdia tempo, né? A caminho de um milagre, que um chefe da sinagoga também se humilha a Jesus e diz: o Senhor pode salvar, a minha filha está morrendo, vamos. No caminho, Jesus vai, e no caminho, Jesus é tocado por uma mulher que cria. Ela sofria muito, um sangramento de mais de 12 anos, mas ela cria que Jesus
por ouvir falar de Jesus, ela já acreditava que ele era o Filho de Deus e poderia não só curar o sangramento, mas restaurar a sua vida. Porque Jesus não só curava uma doença, ele salvava uma vida, porque ele é o Salvador. Ele não só cura e larga, não, ele transforma. O milagre nos transforma. Por isso é muito, muito importante ouvirmos testemunhos, para a gente reconhecer que Deus já está agindo na nossa vida. E ela então toca na borda do manto de Jesus, e Jesus, impactado com aquela fé, diz para ela: a tua fé te salvou. Qual o tamanho da nossa fé hoje? A palavra nos fala que se for do tamanho de um grão de mostarda já é fé demais. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa entrega e confiança? Porque essas pessoas dessas leituras hoje estavam se entregando humildemente à ação de Deus, né? Tanto Jacó, quanto o sacerdote, quanto a mulher que sangrava, eles estavam entregues humildemente à vontade de Deus. Deus hoje nos convida a entregar nossa vida humildemente a Ele. Confie. De um mal que hoje, vamos dizer entre aspas, que hoje estamos vivendo, Deus está nos preparando para algo muito maior, muito maior. Mas para isso precisamos desapegar da nossa roupa velha, para recebermos uma roupa nova, glorificada por Deus. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Deus não perde tempo. Ele age na nossa vida, em todos nós. Ele é misericordioso e não nos deixa abandonados ao pecado. Todas essas pessoas, assim como nós, estavam ali numa situação de pecado. Mas Deus nos quer com Ele. E quando nos rendemos humildemente a Ele, temos a confissão, temos a Eucaristia. Ele age em nossa vida, transformando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. A promessa de Deus não depende da nossa humanidade. A promessa de Deus, ela depende simplesmente da vontade dEle. E Ele nos convida a aumentar nossa fé. Obrigada, meu Deus. Confie, de um mal, Deus fará um bem muito maior. Obrigada, Senhor, por esse momento. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.